Bom, pessoal, eu já finalizei aqui o rosto, né? O rosto não, ou seja, já finalizei aqui os olhos dela, né? E agora eu vou fazer o nariz e vou utilizar o lápis HB para fazer esse nariz dela, dando mais volume para que fique uma forma mais realista, né? Então, na lateral do nariz, eu vou continuar com o lápis HB e bem levemente eu vou contornar o nariz aqui para que fique uma sombra, para só depois então eu dar continuidade nesse nariz aqui. Vou deixar uma pequena sombra aqui, já venho com o esfuminho, bem levemente, vou passando, pego o papel, dou mais uma passada, para dar uma espalhada, né? Ficar bem homogêneo. E assim a gente vai dar volume nesse nariz dela. Aqui do outro lado do nariz eu também venho com lápis HB, bem levemente, não pressionando muito e nem fazendo, nem riscando, né? Eu venho só dando um sombreado pequeno para com a própria sombra começar a dar o volume e a luz, o brilho. Já vem também agora com o esfuminho, uma pequena passada, às vezes eu passo em forma de círculo no rosto e venho com o papel quando eu vejo que ele não deu uma, como ele não espalhou, né? Como eu sei que aqui tem sombra, não tem problema, tá? Você pode subir o papel já usando o próprio resto do grafite que sobra, né? Agora com o lápis B eu vou fazer a sombra interna aqui do nariz dela. Também não vou forçando muito para deixar uma coisa assim mais natural, né? Aí conforme o desenvolvimento do nariz e você vai vendo que ficou um pouco apagado com base na referência, aí a gente pega uma tonalidade e vai dando fazendo uns pequenos acabamentos, né? Então a gente faz isso nos dois lados do narizinho dela. Venho com esfuminho, pontinha fininha, dou uma pequena passadinha dos dois ladinhos. E agora o que eu vou fazer? Com o lápis HB eu vou dar uma realçada aqui na lateral, tá? Do nariz, dando uma pequena sombra para que dê uma profundidade e esse nariz ele comece a se destacar mais no desenho. Desse outro lado também, observando que um lado do nariz tem mais sombra, então esse lado é o que eu vou precisar de colocar mais sombra, mas eu não vou apertando o lápis muito, eu vou sutilmente passando o lápis. Às vezes você faz uma pequena sombra aqui e deixa um lado muito grande de luz, ele detona o desenho, ele não vai aparecer. Eu dou mais uma escurecida. Esse rostinho dela, ele vai ter 3 tipos de sombra, porque ela tem bochecha, tem uns volumes no rosto dela. O rosto dela não é totalmente liso, né? Ele tem uns volumes de expressão. Eu passo aqui, ó, desse lado que eu também passei, eu dou uma pequena passada, mas bem de levinha. É só mesmo para ele se desfazer e ficar imperceptível, né? Agora, na parte aqui de baixo do nariz, como ele é um pouquinho mais escuro, eu não vou usar o lápis HB. Eu vou partir direto pro B. Eu vou pegar o B e vou fazer já com ele. Que é onde fica a sombra, né? Na parte de baixo do nariz. Deixa eu só dar uma pontadinha aqui. Então, nessa parte aqui a gente já começa a dar uma sombreada. Por lápis C, B, e ele tá com a ponta bem fina, ele vai soltar mais tinta.
Então aí você vai bem de leve para ver a necessidade que vai precisar de utilizar ele, né? De apertar mais ou não. Se ele vai se adequar à luz que você, à sombra que você tá querendo fazer aqui, né? Ou no caso, a sombra que pede na referência. E aí eu já venho com esse fuminho para dar uma... Me ver como que tá ficando. Se esse lápis aqui foi certo, se não foi. Mas provavelmente ele foi sim. E a gente vai testando, né, pessoal? Eu não posso falar assim, todo nariz vai o lápis B, todo nariz vai o lápis H, todo nariz vai o lápis HB. Vai depender muito da referência que você está fazendo, com base na referência que você está fazendo, e aí você vai ter noção se essa cor, se esse tom é aceitável, se não é aceitável, se você quer fazer um trabalho mais escuro, se você gosta de fazer um trabalho mais com mais contrastes, né? Lembrando que as luzes do nariz a gente preserva, eu preservo no branco ainda, tá? Vou passar pro lado de cá, porém eu tenho usado o lápis HB, mas eu vou dar uma realçada com o lápis B. Vocês vão vendo que o nariz já vai começando a criar forma aqui, né? Desse outro lado também, vou precisar de mais sombra aqui para poder dar volume nesse nariz, bem levemente, tá? Tá passando um lápis bem suave, o controle tá todo na sua mão. E assim eu vou dando continuidade no nariz. Vou pegar agora o HB, porque como eu tenho usado o HB também levemente, eu posso dar uma escurecida também com o HB. Ou seja, soltando um pouquinho a mais o peso da mão. Então, pessoal, eu vou... É basicamente isso, tá? Bom, pessoal, agora nessa região do olho aqui, eu tô usando o 2B, né? Para fazer mais escuro aqui, deixando mais escuro. Para dar mais profundidade na região do olho. E trazer para frente, né, o volume do nariz. Posso descer um pouquinho mais, mas eu já vou passando mais devagar, mais de leve, né? E aqui eu já deixo mais escuro. Aí eu venho com o papel e dou uma esparramada aqui nessa parte aqui que eu fiz. Bom, pessoal, agora dando continuidade aqui na parte de baixo do nariz. Eu vou utilizar o lápis UF, né? Conhecido como Fine. Ele não é nem preto e nem tão duro. Ele é médio, né? É a gramatura média da coleção que tem, né? Dos lápis. E vamos utilizando ele aqui na parte de baixo do nariz, para que esse nariz agora ele se sobressaia e apareça realmente no desenho. A gente vai passando ele agora, como ele é um lápis que ele se acerta, pessoal. Esse lápis aqui ele é incrível, ele se acerta entre o B e o HB. É o lápis que faz a ligação entre uma transição e outra de tom, de uma forma que parece que foi feito especialmente para isso, né? Ele acaba corrigindo mesmo o que estava faltando, o tom que estava faltando. Agora a gente começa a descer aqui para baixo, para depois a gente dar sequência na boca. E tem que preencher bem, tá, pessoal? Vocês vão preenchendo bem o espaço, mesmo olhando para ver onde que se tá ficando mancha, se não tá ficando, tirando a marca de um lápis, a marca de uma transição de uma cor para outra, ou seja, deixando a pele toda homogênea, né? Aí você vai ter aquela sensação de realismo, né? Ou seja, aí você vai conseguir fazer o seu desenho realista. Eu utilizo ele no restante da parte que eu deixei em branco, e com o passar dos grafites ela acaba também se escurecendo, né?
A gente preenche todo o espaço, sem deixar sequer vestígios de marca. Isso não pode ficar. Bom, peguei aqui o B agora para dar uma pequena sombreada aqui nessa parte com os fuminhos mais pequenininho. Vou passando. Primeiro eu prefiro tirar os tons certinho e equilibrar as cores para depois passar o pincel, porque a tendência do pincel é passar ele escurecer mais. Depois de escurecido, aí já fica mais difícil de corrigir. Dá para corrigir, né? Com aquela borrachinha lá, a limpa-tipos, né? A gente consegue corrigir. Mas aí, dependendo do papel, né? Ele pode não suportar essa correção. Tem papéis que são mais fracos e eles não suportam muito se você ficar apagando, até mesmo passando o lápis muito forte, eles acabam estragando. No caso aqui eu estou usando papel Fabriano. Comecei usando papel Canson, mas acabei comprando um rolo grande de 2 metros de papel. E aí é papel para toda a vida. Tem papel aí que não acaba mais. Então eu sempre utilizo o Fabriano. Mas quando acabar não tem essa não. Eu faço em outros papéis, mas aí cada papel, né? A gente vai aprendendo a trabalhar com ele. Mas o Fabriano em si, ele é um papel muito bom. Bom, eu vou dando continuidade aqui, daqui a pouco eu mostro pra vocês como tá ficando o nariz. Bom, pessoal, então aqui na boca eu vou utilizar o lápis B, tá? E a primeira coisa que eu venho dividindo ela. Eu faço um risco aqui no meio, dividindo ela. E vou pegar o lápis, eu vou fazer o B mesmo, sabe? Vou fazer risquinhos pra cima, ó. E aí, conforme vai fazendo, vou só puxando risquinhos. E aí depois eu vou dar uma tonalidade nela. E aí eu vou tirando a luz e o brilho da boca com uma borracha fina. Então, na parte de baixo também eu faço a mesma coisa. Eu vou fazendo em toda a região dela. Aí na parte dos cantos eu já pego, já dou uma aumentada na cor. Isso tudo com lápis B, tá? Se eu ver a necessidade de deixar ela mais escura, se eu ver que a boca ficou um pouquinho clara, aí eu venho com outro lápis por cima. Mas eu já vou ter, aí eu já tenho o controle desse, né? Aí eu só vou acertando o que precisa ser acertado. Essa parte aqui também ela tem sombra, tá? Não tem problema de você passar o lápis assim, porque a gente vai acertar tudo isso aqui com a borracha. Sempre nos cantos, pessoal, é sempre um pouquinho mais escuro. Pegar um esfuminho menor, a gente vem acertando. Então vocês viram que a boca praticamente ficou apagada, né? Com o lápis HB. Então eu vou dar uma aumentada no tom dela, tá? Vou pegar aqui a lapiseira 4B e vou dar uma realçada. Que vai ficar uma boca mais viva e destacada, né? Isso eu tô fazendo assim porque a referência nos pede para fazer assim. Aí você pode continuar fazendo os mesmos risquinhos, igual fizemos com o outro lápis. Pra gente ir esfumando, ele vai desaparecendo, vai ficando só a marca. Isso aí é interessante para dar uma sensação de realista, né? Aí vem pegando a parte de cima também, não vou contornando, eu vou só passando bem levemente, para não ficar uma boca muito contornada. Pode passar o lápis de lado aqui nessas partes aqui, que não tem problema, tá? A gente vai acertar tudo depois. Quando passa o esfuminho já vai dar uma diferença, ó. E aí depois que a gente passou o esfuminho, a gente vai pegando aquela borrachinha de ponta fina, né? No caso essa daqui, e vai só fazendo uns detalhinhos, ó, de luzes, e vamos dando um acabamento com o lápis. E depois vamos passando no pincel, tá? E assim ela constitui-se a boca. Bom, pessoal, agora com a boca praticamente feita,
eu peguei a borracha de ponta fina, né? Fui dando umas marcadinhas aqui para deixar evidências de luz, para que essa luz não fique muito clara e transpareça, né? Ficou branco demais. Eu venho com o esfuminho e dou uma passada por cima. E aí ao redor da boca eu peguei o lápis F e fui fazendo tipo um esfuminho, dando uma quebrada na linha, né? Para não ficar linha. Ao todo ao redor da boca eu fui fazendo isso, para que não fique a marca da linha, né? E sim a sombra. Fui fazendo isso em todo ao redor da boca e passando o esfuminho também ao redor dela, para que a boca não fique totalmente desenhada, né? Então ficou assim a nossa boca. Eu vou dando só umas batidas, que ela já vai tirar um pouco esse lápis que eu passei antes. Aqui na lateral também está um pouco mais claro, eu vou tirando. Você pode ir batendo ela assim, ó, que ela vai clareando bem mais do que você já fez. Não esfrega, tá? Porque senão acaba borrando. É só fazer uma ponta e ir apertando, que ela vai tirando todo o excesso de grafite. E aí você consegue trabalhar deixando a luz onde que tem que ficar aqui, né? Aí com essa borracha eu venho dando as batidinhas e eu já vou fazendo também a própria textura da pele dela. Não deixando uma pele muito texturizada, porque é uma pele lisa, né? Não é uma pele que tem poros, essas coisas assim. Mas para começar a fazer a luz, a gente começa fazendo com essa daqui, só ir batendo e vai dando a claridade que precisa de ficar no rosto dela, tá bom? Bom pessoal, já finalizei a boca, já passei o sombreado na parte do rosto, né? Já fiz a parte do rosto também, no qual, como eu já fiz a lateral e quando eu fui fazendo o nariz e boca, ele já foi dando o sombreado e automaticamente eu já fui preenchendo os pequenos espaços que foi faltando, deixando na tonalidade, respeitando os pontos de luzes que tinha na referência, tá? Então ficou assim. E agora eu vou dar início na parte da roupa dela. Eu vou começar fazendo essa parte aqui que vem abaixo.